strong. E olá, boa noite. Está começando o programa Conexão João Santos, aqui direto dos estúdios da TV Foco, Valparaíso de Goiás. São 20 horas e 2 minutinhos e você vai acompanhar fatos que são notícias de hoje no programa Conexão. Vamos falar de política, economia, de esporte, uma dica saúde e os seus signos. E para você acompanhar o programa Conexão João Santos, você acessa o Facebook Foco TV e você vai encontrar o programa líder de audiência aqui em Valparaíso de Goiás. Imparcialidade é o lema do programa Conexão João Santos. Estamos de volta com o programa Conexão João Santos. Sejam muito bem-vindos. É um prestígio ter você como nossos telespectadores, né? Para você de Cidade Ocidental, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Novo Gama, Lusiânia e toda a região metropolitana de Brasília, sejam muito bem-vindos. E economia, como está o seu bolso? Ajustar as previdências para crescer mais é uma das maiores metas de todas as edições desses governos que passaram pelo nosso país. Com as eleições à vista, o principal obstáculo à frente dos novos governantes será seguramente a derrocada dos investimentos em infraestrutura, especialmente os públicos, que já dura vários anos e que, dada a forte correção entre as duas variáveis, vem jogando o crescimento do PIB no chão. Para quem enxerga as coisas como aqui o jornal, rápido e incisivo, estreitamento do espaço para investir no setor público está centrada em boa medida na disparada de gastos e dos déficits previdenciários, que ultimamente vêm sendo fortemente afetados por fatores demográficos de difícil reversão e tende a zerar os investimentos de um futuro próximo. Caso ignorados, e os assuntos não são levados a sério nesta área. Previdência social é um dos maiores calos de todos os governos que passaram aí. Não acertaram a mão nessa equação, né? Muitas pessoas na fila para ser aposentado, isso gera um déficit gigante, principalmente o setor público. O setor privado não tem tanto déficit na Previdência, mas o público sim. Altos salários, o governo não acerta a mão nessa equação, tem muita instabilidade no setor público, né? Muita mamãe, muito papai. O servidor público não tem nada a ver com isso, mas toda despesa recai sobre o erário público e sobrecarrega toda a arrecadação governamental. E vamos falar de bolsas de valores, né? A Bolsa de São Paulo hoje fechou em 0,75% e a de Nova York em 0,45%. O salário mínimo está valendo, já a partir agora de 1º de janeiro, a R$ 1.000 de R$ 212. E o dólar comercial teve um acréscimo de mais 0,076%, valendo a R$ 5,67. A moeda europeia, no nosso câmbio, está R$ 6,42. O juro de capital de giro está de 6,76%. E os CDB pré-fixados para 30 dias está 9,53%. E o abono salarial começa a ser pago em fevereiro. Serão distribuídos 21 bilhões e 800 milhões de reais a 23 milhões de trabalhadores. Moradores da áreas atingidas por enchentes terão prioridade. É o PIS/PASEP. Tá? Vamos ver as regras do PIS/PASEP. Cerca de 23 milhões de brasileiros poderão sacar o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, do Programa Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, a partir do próximo dia 8 de fevereiro. O valor do abono pode chegar a um salário mínimo, R$ 1.212. O montante a ser pago aos trabalhadores neste ano é de 21 bilhões e 800 milhões de reais e moradores das áreas atingidas por enchentes receberão o dinheiro já no primeiro dia de pagamento. O calendário do abono foi aprovado na última sexta-feira pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, e divulgado oficialmente ontem do Ministério do Trabalho.
Você que trabalhou, está inscrito há 5 anos no PIS, né? Porque o PIS é para o trabalhador da empresa privada. O PASEP é para funcionários públicos. Mas você que trabalhou na empresa privada tem 5 anos de cadastro no PIS e pelo menos trabalhou o ano passado com carteira assinada, você tem direito a esse abono. É bom você seguir as regras para não ir na Caixa Econômica e caminhar à toa. Conjuntura. Presidente Jair Bolsonaro diz esperar que o Congresso derrube o veto dele ao projeto de parcelamento de dívidas tributárias de micro e pequenas empresas e promete solução parcial para microempreendedores individual. O presidente Jair Bolsonaro, PL, prometeu uma solução parcial para os microempreendedores individuais, os chamados MEI, prejudicados pelo veto ao projeto de lei que permitiu o parcelamento de dívidas tributárias no caso das microempresas. O presidente afirmou em entrevista à rádio Sarandi que o Congresso deverá derrubar o veto, já que solucionará a questão. Bolsonaro se reuniu ontem à tarde no Palácio do Planalto com o ministro da Economia, Paulo Guedes. É o fato. Foi cedido recursos para atender o microempreendedor pelo período de pandemia, né? A economia ainda não deu uma retomada, é preciso muita cautela. Tá? A Covid está aí ainda com suas edições, com gripes, a gripe influenza, tem o Omicron. Então, muito cuidado, muita cautela para não se jogar no lixo o que foi ganhado com tanto sacrifício e tantas percas humanas. Mais de 700 mil cadáveres a Covid deu edição nesse país. Então é um legado pesado e penoso, né? Os hospitais ainda não tiveram estruturação ainda para absorver. A prova disso é que estão abarrotados com o pessoal gripado e não está conseguindo a demanda. E o pior, os profissionais estão se contaminando cada vez mais. A situação pode ficar caótica, o governo precisa estar muito atento, o Ministério da Saúde teve um bom tempo para uma organização, mas pelo déficit hospitalar, pela baixa demanda, hospitais mal aparelhados, não deu tempo de solucionar esse problema. Aqui no próprio município de Valparaíso de Goiás, né, a demanda está abarrotada, porque já está vindo pessoas de outros locais para ser tratado no município. Aí começa a grande reclamação. Parece até que a secretaria não está fazendo nada e os hospitais não estão trabalhando. Não é nada disto. É a demanda. O município já tem seu contingente e vem pessoas de outros municípios para ser tratado. Mais um desafio para todos os nossos governantes. Então, a melhor saída ainda é se prevenir com uma máscara, não ter totalmente o isolamento, porque isso já não existe mais. Mas tomar muito cuidado. Não acabou ainda. Estamos de volta com o programa Conexão João Santos, Valparaíso de Goiás. São 20 horas e 13 minutinhos. Sejam muito bem-vindos aos canais da TV Foco e ao programa Conexão. Se você quiser o programa Conexão dos seus bairros, para a gente gerar uma matéria sobre os problemas do seu bairro, como coleta de lixo, operação tampa-buraco, lâmpadas queimadas, né? Hospitais, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, entre em contato conosco. Eu pessoalmente irei fazer uma matéria e trazer o conhecimento das autoridades de Valparaíso de Goiás através dos nossos canais. Nosso número é o 98534-8574. Repetindo novamente, 98534-8574. Política. Vamos falar da pandemia. Desafiado, Bolsonaro volta a atacar a Anvisa. Em resposta à dura carta do diretor do órgão, o presidente afirma que não faz acusações de corrupção, mas levanta novamente dúvidas sobre as segundas intenções na liberação de vacina destinada a crianças de 5 a 11 anos. O presidente Jair Bolsonaro, PL, voltou ontem a lançar dúvidas sobre a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, de autorizar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Ele ressaltou, entretanto, que não tem a intenção de acusar o órgão regulador de envolvimento em corrupção,
Bolsonaro falou à rádio Jovem Pan quando repetiu o questionamento que se havia feito na semana passada, que levaram o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barras Torres, a desafiá-lo por meio de uma nota e apontar indícios de corrupção na agência. Repito, o que está por trás, quais as segundas intenções, quais outras intenções da Anvisa, relatou o presidente. Não houve da minha parte nenhuma acusação, a palavra corrupção não saiu em nenhum momento. E ele, Barra Torres, resolveu fazer uma nota bastante agressiva, disse o chefe do governo. O mais novo atrito entre Bolsonaro e Anvisa começou na quinta-feira, quando o presidente questionou durante uma entrevista o que está por trás da decisão da agência sobre a vacinação infantil. Na ocasião, ele também chamou os defensores de imunização de crianças de tarados por vacina. Olha o palavreado do nosso mestre presidente, filósofo Bolsonaro. Né? A Anvisa, ela é uma agência regulamentadora de todos os medicamentos e dos conceitos sanitários desse país. Sempre foi muito bem credenciada até por outras agências mundial. E agora é o foco das agressões. Farpas de um lado, farpas do outro, está no meio crianças de 5 a 11 anos. Você como pai, como fica nessa guerra de empurra para lá, ringue para cá? Você está colocando seu filho para tomar vacina baseado em quê? O governo, assim como a Anvisa, tem que demonstrar para os pais relatórios confiáveis, estudos confiáveis desses fabricantes de vacina, tanto da Janssen como da Pfizer e outros que por aí estão vindo, Butantan, para dar uma segurança. Que caminho tomar? Agora são as crianças. A terceira dose já está chegando em quem tomou a segunda. E isto, segundo especialistas, não está sendo suficiente para conter ou barrar por enquanto esta doença. O país está no mês de grandes pandemias. Vem a gripal, já junta com o Omicron, tem a Covid e está morrendo pessoas. Recentemente aqui no Distrito Federal, que faz fronteira aqui com a nossa região metropolitana, o índice de infectados já passou de 2.000 por dia. Olha só, aumentando novamente. Chovendo bastante. O tempo já é propício para as pessoas griparem. Isto abaixa a imunidade de qualquer ser humano. Então, vírus, bactérias, fica muito, mas muito mais fácil de chegar na porta de todo mundo. Atenção, muita atenção. E revogaços do PT causam apreensão. Cotado para a chapa com Lula visando as eleições deste ano, Alckmin teme que o petista, se eleito, reveja uma série de leis, principalmente a reforma trabalhista. O flash entre o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva corre o risco de não concretizar uma chapa para as eleições deste ano. O ponto de discórdia está no fato do petista e de outras lideranças do partido defender a revogação da reforma trabalhista, em vigência desde o governo Michel Temer. A intenção da cúpula do PT pode afastar Lula do centro político. Diante da situação, Alckmin demonstrou a preocupação com o posicionamento do ex-presidente e já conversa com outras legendas sobre seu futuro. Ao mesmo tempo, os adversários de Lula levantam o temor de mudanças bruscas na política econômica no eventual governo do PT. O plano de Lula de aproximar os políticos e partidos foro de esquerda faz parte de uma estratégia para tentar liquidar as próximas eleições ainda no primeiro turno. Possibilidade mostrada em pesquisas eleitorais. No entanto, nos últimos dias, integrantes do PT, como o presidente do partido Gleisi Hoffmann, do PR, defenderam nas redes sociais a completa revogação das reformas trabalhistas. Começou de novo esse grande terrorismo, né? As leis trabalhistas brasileiras precisam de ajuste. Sim, como precisa de ajustes, mas flexibilidades para que as empresas contratem de uma maneira mais suave, sem a mão muito pesada do poder público sobre as atribuições. Um funcionário só não custa o salário mínimo.
tem previdência social, tem outros encargos. Mas é preciso uma conversa, mas muito clara. Um grande fórum para discutir as demandas das mudanças. Não é assim no canetaço. Não é assim nessa prepotência toda. O país não pode passar novamente por esses experimentos. Você sabe o que é que não dá certo com a política? É porque em 4 anos entra tudo muda, tudo pode mudar nesse país. Não tem sequência de trabalho. Isso costuma muito acontecer nas prefeituras. Muda de cor, o cara que entra põe rosa, o outro põe vermelho, o outro põe azul. É complicado a população se identificar. Nós não temos um país que tem uma política linear. Nos Estados Unidos tem 2 partidos. Aqui são mais de 40. Cada um que entra com a sua ideologia, com mudança, com mágicas que nem feiticeiro dá conta. É preciso trabalho, sim. É preciso mudança, sim. O governo Bolsonaro mal saiu da casca de ovo e já está sendo questionado em todos os cantos desse país. Foi botado pelo voto popular e, se acontecer dele perder as eleições, tem que ser pelo voto popular. O Lula, inegavelmente, tem um grande do legado, mas o PT foi um grande de uma tragédia brasileira. Quem que não acredita? O que falta para o pessoal acreditar que houve uma grande de uma roubalheira, uma gatunagem? A Polícia Federal, o Ministério Público, as autoridades. O ministro Sérgio Moro está nessa situação que está querendo sair político. Jogou fora uma excelente, brilhante carreira judiciária em prol de quê? Teve transgressão na apuração? Aparenta que sim. E o Lula está aí imune. Este é a única nação do mundo, ou uma das únicas, que acontece esses fatos. E para você que está na Cidade Ocidental, olá Cidade Ocidental, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo prestígio da sua audiência. Para você que está no Novo Gama, Lusiânia, Jardim Gar, pessoal do Sol Nascente, dando um giro bacana nessas cidades adjacentes de Brasília, e você de Brasília também, Planaltina de Goiás, Planaltina DF, Guará, Taguatinga, Águas Claras. Ufa, bacana, esse aqui é o programa Conexão João Santos. Meu nome é João Santos e acompanhe os canais da Foco TV e prestigie nossas páginas das redes sociais para você acompanhar nossos conteúdos de notícia. E PRF reage à ameaça de ficar sem reajuste. Após o presidente Jair Bolsonaro, PL, ameaçava vetar qualquer reajuste de servidores públicos em 2022, mesmo após o governo prever 1 bilhão e 700 milhões de reais no orçamento para o aumento salarial de integrantes da Polícia Federal e do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. A relação do Executivo com o funcionalismo azedou mais. Isso porque agora, além dos servidores da elite e do carreirão, os próprios policiais, importante base eleitoral de Bolsonaro, pode se rebelar contra o presidente. Na Polícia Rodoviária Federal, a PRF, o clima de apreensão. Se o plano de reestruturação enviado pelo Executivo não for colocado em prática, a situação ficará insustentável tanto do ponto de vista operacional quanto do político. Foi o que disse o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, a FENA-PRF, Dovecino Neto, em entrevista aqui à base de reportagem que ocorreu Brasiliense. Para ele, se o governo federal voltar atrás, em palavra, e desistir de fazer reestruturação da categoria, o órgão vai virar um caos. O reajuste salarial é parte da reestruturação demandada pela entidade. Tá aí. Bolsonaro prometeu e agora está sem condições de cumprir. Da onde vem o dinheiro? O que é fantástico na política brasileira é que se cria demanda de leis, de recursos, mas não se cita a fonte que vai pagar. Todas as carreiras ficaram com salário prejudicado. O salário mínimo aumentou quanto? Eu sei que ele não é uma base de sustentação, mas quantas pessoas não vivem com salário mínimo?
Prova disso são os comerciários. Vivem com o salário mínimo. De que maneira, nem Deus sabe. Faça ideia, a base econômica do governo. Dê um giro pelas gôndolas do supermercado. Os carrinhos estão dando choque. Está batendo o carrinho dentro do supermercado, não é porque está cheio, não. É assustado com os preços. Carne, não se fala mais de carne, porque ninguém precisa comer carne. Ovo está caro. O frango também aumentou, que são as coisas paliativas. Salsicha, hambúrguer. Um hambúrguer era 99 centavos, está 1,89. Verduras, às alturas. Vamos chegar aonde com essa equação? E categorias pedindo aumento para o governo federal. O servidor público também está prejudicado, mas foi a galera que mais se beneficiou. Ficaram em home office, em casa, recebendo seus salários em dias. Não caiu um centavo. O que prejudicou foi porque a inflação corroeu. Aí sim. Mas o trabalhador da ponta, da indústria, do comércio, de serviço, como que está a situação desse cidadão? São vias de duas mãos, senhores. Esse país tem que ser passado a limpo há muito tempo. Enquanto houver privilégios, nada contra os policiais rodoviários federais que já ganham muito bem, obrigado ao seu reajuste. Mas quantas categorias queriam estar com salário mais bondoso? Esse desequilíbrio entre o público e o privado está dando problemas financeiros. Chupa muito do orçamento, despesas, custeio do governo, que são salários. Há uma disparidade grande. Todos querem ser servidor público. Da onde vem a fonte desses empregos, desses concursos? Se não é da arrecadação de impostos. Os pequenos, está aí os MEIs, as empresas MEI, né? Que são formadoras de quê? Salão de beleza, pequenos restaurantes, pequenas lanchonetes, pequenos food trucks, são pessoas intermediárias que geram emprego. Não está dando conta de pagar empréstimo que pegar. São miseráveis os empréstimos. 5 mil, 4 mil, mas para um comércio pequeno, que tem uma fragilidade de demanda, não está dando conta de pagar. Olha o ajuste de conta que o governo, será se está preparado para isso tudo que está aí? Vamos aguardar a cena dos próximos, e ano eleitoral, né? Que é pior ainda. E vamos falar um pouquinho, sabe, de saúde. Eu vou te dar uma dica saúde hoje bem interessante. É bom estarmos muito atentos a tudo que está acontecendo aí no Brasil. Tá? Que a taxa de transmissão do Covid dispara no Distrito Federal. Isso é um fato. Índice de contágio da doença dobrou em uma semana e chegou a 2,1, o que significa que de cada grupo de 100 pessoas pode transmitir o vírus para 201 pessoas. Casos diários podem triplicar em até 14 dias. O aumento afeta a categoria de serviços essenciais. Depois de quase 2 anos, a taxa de transmissão do Covid-19 do Distrito Federal voltou ao patamar acima de 2. O índice que indica quantas pessoas, em média, são infectadas por cada paciente com a doença. Chegou a 2,1 ontem, conforme a fonte aqui da pesquisa. O resultado não era tão alto desde 25 de março de 2020, quando chegou a 2,61. Há uma semana a taxa estava em 1. O número de ontem aponta que cada grupo de 100 indivíduos de Covid-19 pode transmitir em média para outros 201 cidadãos. Taxa de transmissão em 2 significa que os casos dobraram em um dia para o outro, explica o pesquisador Breno Haddad, do Centro Universitário IESB, doutor em Administração e pós-doutor pela Universidade de Brasília, UNB, em Ciências do Comportamento. Muita atenção, gente. Né? Precisamos ter meramente cuidados básicos. A higiene, ordem, asepsia das mãos, uso das máscaras quando sair. Quando tiver 2 pessoas, você tira a sua máscara. Mas já está tendo novamente aglomeração.
né? Como o Bolsonaro falou que o pessoal é tarado por vacina, o pessoal é tarado para sair na rua. Este é que é o fato. O brasileiro gosta desse envolvimento. Já é culturalmente no nosso país. E tem muitos governantes malucos querendo carnaval em suas aldeias. Porque isso gera o quê? Gera economia, principalmente a indústria da bebida. Ela está pé da vida, como tem uma música do grupo Dominó. Daqui a pouquinho eu ia botar ela para passar aí, pé da vida, né? Que na época do carnaval há um consumo exagerado de todas as bebidas destiladas e as famosas gels. Não é a gel aqui do estúdio não, viu? É as geladas. E a variante Omicron não é leve. O avanço da variante Omicron e o recrudescimento da pandemia do Covid-19 com o novo disparo do número de infecções é preocupante. Deve ser levado a sério, mas no governo federal não há lideranças e agente competente para com a nova doença. O alerta é do neurocientista Miguel Nicolis, em entrevista ontem ao Correio Brasiliense e TV Brasília. Para piorar a situação, segundo ele, será necessário retomar com algumas medidas, como obrigatoriedade do uso de máscara e afastamento social, que o presidente Jair Bolsonaro e vários de seus ministros contestam e tentam desqualificar. Nicoleles adverte ainda que a cepa Omicron não é leve, como equivocadamente tem sido divulgado. É um alerta de um estudioso do assunto. Muitas das vezes, o que fazer no momento desse? Proibir o aproximamento de pessoas e apostar no distanciamento? Será? Mas a doença está avançando de novo. Como será agora a segunda edição? Penso eu que o governo tem um protocolo, um plano B, C, D. As prefeituras municipais estão preparadas para uma nova onda, com a economia tão fragilizada como está? Porque o governo federal derreteu muito do seu sal, que é o dinheiro público, para atender os estados e municípios, principalmente a área de saúde. A educação também foi atendida. Há quanto tempo os alunos não pisam dentro de sala de aula? Olha o atraso na área da pedagogia nesse país. Houve um atraso monstruoso e esses grandes especialistas da área relatam isto sem medo. Quando recuperar isto? Porque as escolas há muito tempo deixou de ser escola, vira depósito de crianças. Os pais precisam trabalhar, vira extensão da segunda casa. Os professores estão preparados para ser papai e mamãe? Não. Estão preparados para serem pedagogos. Repassar conhecimento, porque o professor também não ensina. Ele repassa conhecimento. O aluno, quando tem interesse, bem alimentado e incentivado, ele absorve conhecimento. É um grande de um fato. Grandes desafios. E mais uma vez, no ano eleitoral. Vamos ouvir em debates, muitas das vezes, isto ser explorado. Talvez desnecessariamente ou necessariamente. O governo Bolsonaro tem erros? Tem. Tem acertos? Também tem. Mas é preciso uma equação e bom senso. E para você, eleitor, consciência no voto. Antes de começar a política, eu já estou ouvindo muita gente já repugnando a política. A população chacoalhou. Vai ser uma política como a passada, uma política pesada, de grande rejeição. A gente não está acertando pessoas mais eficientes para tentar, no mínimo, nos passar cargas menores. O governo Bolsonaro está uma crise energética imensa. A Petrobras seguiu uma linha de investimento e de preços. Agora, como recuar?
o preço da gasolina às alturas, que subiu esses dias 4, alguma coisa de por cento. Você aguenta? Daqui a pouquinho estaremos de volta com o programa Conexão João Santos e vamos falar do seu signo. Vamos falar com os zodíacos e sua cabala. Como é que tá? Você acredita mesmo em signos? Olha a data estelar. Marte e Netuno em quadratura. Lua cresce em Touro. Que coração humano não está marcado pela decepção amorosa. Qual o coração humano que não está marcado pela decepção amorosa? Graças ou desgraças a ela, aprendeste a exorcizar os vestígios do carinho e enterrar as visões de companheirismo e compreensão mútua. Todo coração tem um rasgo, uma fratura, que por um lado sangra com dores indizíveis, pelo outro é fenda pela qual a luz da esperança continua entrando. A visão de que um grande amor curará essa ferida para sempre, e selando com a certeza de que o destino prometido se cumpra. Essa visão é sagrada e se talvez não possa sustentar essa satisfação no relacionamento humano, certamente se abrirá a percepção que indicará o caminho para desenvolveres um relacionamento divino. De uma ou de outra forma, amarás pela simples razão de que és tu que amas, mas o amor que ama através de ti. Jesus amado, hein? Essa daqui foi de rasgar, né? Para você que está me ouvindo do outro lado, foi uma reflexão assim muito forte. Você que é do signo de Áries, os nascidos de 21/3 a 20/4, passará bastante tempo antes de sua alma conseguir entender tudo o que veio acontecendo nos últimos tempos. Mas a compreensão será libertadora e também transformadora, porque você amadurecerá muito com isto. Touro, os nascidos de 21/4 a 20/5. Se reerguer a voz ou dar murro na mesa a resolver-se alguma coisa, tenha certeza de que a essa altura do campeonato você não teria que enfrentar os mesmos problemas de sempre. Gêmeos, os nascidos de 21/5 a 20/6. As pessoas fazem coisas muito loucas, algumas divertidas, outras nem tão pouco. A questão é que, muito provavelmente, elas tenham a mesma impressão ao seu respeito. Câncer, os nascidos de 21/6 a 21/7. Há coisas que, por enquanto, não possam ser modificadas, mas sua alma resiste a submeter à impossibilidade. Faz força para mudar o imutável. Essa é uma atitude tola ou sábia. Leão, os nascidos de 22/7 a 22/8. O mundo não é perfeito, mas isso significa que você deva desistir de suas exigências. Apenas quer dizer que você precisa se adequar a encontrar uma maneira inteligente e eficaz de driblar as imperfeições. Virgem, os nascidos de 21/3 a 22/9. Há coisas que não se pode tolerar. A alma se enfurece diante delas, porém a trama dos relacionamentos sociais nem sempre permite que a intolerância seja manifestada com toda a intensidade. Libra, os nascidos em 23/9 a 22/10. O clima tenso decorre principalmente de as pessoas não se acostumarem a tratar com naturalidade o surgimento de emoções intensas, se vendo na constrangedora situação de ter e de fingir de nada demais aconteceu. Escorpião, os nascidos de 23/10 a 21/11, está no domínio da situação ideal para sua alma, mas quem garante que isso seja possível a maior parte do tempo? Sagitário, os nascidos em 22/11 a 21/12, na mesma hora em que você perceber que uma atitude sua provoca distúrbios, procure retroceder e conceder espaço. Capricórnio, os nascidos em 22/12 a 20/1, ainda que você queira se confessar a alguém para criar uma intimidade, muito provavelmente o tiro sairia pela culatra. Aquário, os nascidos em 21/1 a 19/2, o exercício da liberdade pressupõe uma margem enorme de incerteza, porque se tudo fosse determinado e seguro, para que existiria a liberdade? E Peixes, os nascidos em 20/2 a 20/3. Há momentos da sua vida em que a racionalidade não consegue dar conta de tudo que acontece. Aí as explosões emocionais tomam conta do cenário.
E esse foi o seu signo de hoje. E o programa Conexão João Santos vai chegando ao final. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Valparaíso de Goiás. São 20 horas e 45 minutinhos. Obrigado pela tua companhia. Acompanhe a nossa programação pelos canais da Foco, no canal do YouTube. Também me acompanha pela página do Instagram e pela página pessoal também do João Santos, que está no Facebook, sempre com grandes novidades, reportagens, né, e pensamentos super bacana do dia a dia para poder você refletir. E o programa Conexão João Santos é um dos líderes de audiência aqui nos canais da Foco TV. E amanhã você vai acompanhar o programa Mais Destaque com a Mira Viana, com um convidado super especial. Esta é a Foco, imparcialidade. Programa Conexão João Santos, boa noite. Strong.